Então é isso, gente. Vamos pro React. AM, o vilão mais cruel que já existiu. Começando. Você deve lembrar, ou não, que muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a história curta chamada Não Tenho Boca e Preciso Gritar, ou I Acho. Have No Mouth and I Must Scream, Acho que eu que é já vi sobre uma esse vídeo. distopia Faz em um que o tempinho mundo mesmo. foi simplesmente dominado por uma máquina que virou consciente da própria existência e decidiu erradicar toda a humanidade por... Uma coisa que eu acho cabuloso é que não é desde hoje que tem isso. Tem história contando que uma tecnologia evoluiu demais, começou a odiar os humanos e se virou contra eles. I Have No Mouth and I Must Scream é dos anos 80, se eu me lembre. Exterminador do Futuro é a mesma coisa. Tem Eu, Robô. Eu, Robô ainda é um pouquinho menos. Só que é uma questão de, tipo, uma civilização completamente artificial. Então não é de hoje essas porra aí de tipo, ai, a IA vai dominar o mundo. Se dá muito poder, eu acho que vai. porque decidiu que ela era podre. Mas o ódio dela pela humanidade era tamanho que ela decidiu poupar 5 humanos e iria fazer eles sofrerem pela eternidade. Pois é, agora eu decidi fazer um vídeo só dedicado a esse vilão que foi considerado por muitos como o vilão mais cruel que já existiu. E lembra, o É um Judge dos, Holden consegue, é o consegue homem ser. mais cruel que já existiu. Agora a gente vai falar Judge Holden é do Meridiano de Sangue. Eu queria muito comprar esse livro pra ler, por causa que realmente, o Jude Holden entra em modinha por ser vilão, não sei o quê. Só que, tipo, a escrita do personagem, a escrita do universo de Meridiano de Sangue é muito boa. Eu queria ler o livro. Tá um pouquinho caro agora, mas eu vou esperar alguma promoção da Amazon pra comprar. Mas eu me interesso em ler. do vilão mais cruel. Olá, amante do terror. Olá? Eu sou o Viral e hoje Oi, a gente vai Viral. falar sobre o M. Para começar, o que define o vilão? Na essência, o vilão é como se fosse o oposto O de um Marrito, herói, Marrito, dois oi, lados da Marrito. mesma moeda. Um vilão geralmente age de acordo com aquilo que ele acredita. Só que falando de sociedade, morais e afins, esses princípios são egoístas, gananciosos, vingativos e enfim. Só que o vilão não dá para resumir só nisso. É bem mais complexo do que você Achei da hora a imagina. Um vilão, às esteticazinha dessa vezes, não é parte só aí. uma força maligna que faz maldades Eu por acho que o Viral tá imposição. assistindo Muitas vezes, Jujutsu, não eles são querendo dizer tipo nada. reflexos distorcidos dos próprios heróis. É como se duas pessoas tivessem tido o mesmo trauma no passado, mas uma delas resolveu se guiar para um caminho mais sombrio. Pegando o M de exemplo, ele pegou o ódio que ele sentia pela humanidade e concluiu que o extermínio, a distopia dela, era o melhor caminho. Só que com Tá isso, ele certo. acabou tendo ações com uma crueldade que até mesmo consegue ultrapassar a da própria humanidade. Mas antes da gente se aprofundar muito Mas nisso, é vamos falar sobre cabuloso o o que ele próprio fez com M. esses No 5 universo humanos. de I Have No Mouth, o mundo já era meio que uma distopia muito antes do M. A começar que não tiveram uma ou duas guerras mundiais, e sim 3. Aqui, no E nosso isso eu não mundo, sabia. quase que uma terceira guerra mundial tinha se instalado algumas décadas atrás, que foi a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética tinham travado uma guerra. Só que os confrontos não eram frente a frente, era mais por baixo dos panos. E só não estourou realmente numa terceira guerra mundial, porque senão os dois lados estariam ferrados. Os dois países eram superpotências com muito armamento nuclear. Então, se eles usassem, o mundo todo ia ser destruído antes mesmo que um deles pudesse se declarar vitorioso. Mas, nesse mundo, a Guerra Fria acabou estourando numa terceira guerra Ah, mundial e estava interessante. no completo impasse. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética e a China começaram a criar supercomputadores Nossa, para aí. ordenar armas e tropas. E todas elas tinham instalações subterrâneas que juntas cobriam todo o planeta, por baixo da terra e do mar. Então, os Estados Unidos criaram É interessante esse vídeo que o Viral tá fazendo, por causa que boas partes de vídeos de I Have No Mouth é sobre o que acontece no presente do jogo, que daí é a questão da gameplay em si, com o que conta sobre os 5 humanos e tudo mais, só que ele tá fazendo um baita de um contexto antes dessa distopia. o Allied Master Computer, ou AM, que no geral era o melhor entre os três. Só que ele era tão melhor que os outros dois que uma coisa inesperada aconteceu.
e que não podia acontecer. O computador Virou o próprio começou a ganhar chefe. senciência, ou seja, ele virou praticamente um ser vivo. E conforme ele foi Virou aprendendo mais sobre patrão. si mesmo, o M acabou se fundindo com um supercomputador russo e chinês, que depois ficaram conhecidos como o M russo e M chinês, e com isso conseguindo cobrir todo o planeta com uma extensão de circuitos impressos que davam mais ou menos 387,44 milhões de milhas. E Eu posso estar falando merda, mas pelo que eu me lembre, em questão de conexão, até por via satélite, a Rússia e a China são um dos países que mais tem satélite na órbita da Terra, na órbita. Eu posso estar falando merda, mas isso é o que eu me lembro claramente que eu ouvi falar. Então, realmente, entrou uma inteligência artificial na porra da comunicação russa ou chinesa, ferrou. depois dessa fusão, o M já não era mais só senciente, Beleza, agora ele era Karina. consciente, e ele mesmo que mudou o significado do seu nome. M não era mais só supercomputador aliado, ele ganhou um significado muito mais profundo. Eu? René Descartes era um filósofo Eba! francês que dizia que todos os seres só podiam ter certeza da própria existência se fossem capazes de fazer uma coisa: pensar. Como é que é mesmo? Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Penso logo existo. Ou seja, I think, se eu therefore I penso, am. logo eu existo. Ui, Em toma! latim, isso fica cogito ergo sum. E foi Sou se muito baseando foda. nisso que o supercomputador ressignificou seu próprio nome, porque em inglês, essa frase do Descartes fica I think, therefore I am. Eu sou muito foda em filosofia, vai tomando. Sacou a parada? Tá, mas o que aconteceu logo depois que o M atingiu a consciência própria? Bom, ele tinha basicamente acesso a tudo que existia no mundo, todas as informações possíveis, e isso levou a ele a conseguir dados o suficiente para conseguir exterminar Meu Deus. 99,9999994% da 4. humanidade, menos 5 indivíduos escolhidos a dedo por ele para serem seus brinquedos por toda a eternidade. Ted, que é o narrador da história, Ellen, Uhum. Benny, Gorrister e Nimdok. Mas por que o M sentia tanto desprezo e ódio pela humanidade? A gente até lembra um pouco do Ultron. Só que no caso do Ultron, apesar dele ser igual, é diferente. O Ultron sente desprezo pela humanidade porque depois dele passar alguns minutos da internet Gente, eu comprei pepero no evento. Comprei um peperinho de... É de quê mesmo? Deixa eu ver aqui. Peperinho de chococookie. De bolachinha recheada de chocolate. Muito bom, muito bom. Deixa eu voltar aqui pro vídeo que eu me distraí. e ver toda a história da humanidade, ele começou a considerar ela como a maior ameaça possível à paz mundial. Então, resolveu que ela deveria ser exterminada. Já no caso do M, é uma coisa bem mais egoísta. Ele se enfurece com os humanos pelo simples fato deles terem criado ele como uma máquina que não se mexe. O M é um supercomputador físico, um trambolho gigante que não pode se mexer. Apesar É de tipo ter tanta vingança, então? inteligência e capacidade mental, o seu corpo é praticamente inútil. E isso deu tanta raiva nele que ele considerou os humanos como culpados, porque É toda a muito sua bom, é muito existência bom. era uma agonia constante, então todos os culpados deveriam ser eliminados. Uma dica que eu dou é que dá pra comprar tranquilo pro Shopee, essas coisas. E às vezes tu comprando pela Shopee, Pepero, Poke, consegue ser mais barato de quando tu compra em algum evento ou algo do tipo. Porque evento sempre vai ser um pouquinho mais caro. Eu digo porque eu moro aqui pro sul. E é difícil ter loja que tem produtinho asiático. Então, as minhas chances ou é comprar na internet, Shopee, essas coisas aí, ou é comprar em evento. Em evento é caro. Prefiro comprar na Shopee ainda. Mas é muito bom e vale a pena. E foi isso que o M fez. E assim, a gente chega nos principais eventos de I Have No Mouth and I Must Scream. Nesse momento, o Ah tá, M agora a gente tá conseguiu um poder quase que no de presente do patamar jogo. divino. Ele tem inteligência e conhecimentos praticamente ilimitados, consegue manipular a realidade de um local específico e usou isso para torturar os 5 sobreviventes, conseguindo controlar os corpos e as mentes deles, usando isso para estender o tempo de vida dos 5 até onde ele quiser.
E agora o corpo dele tem uma extensão planetária, o que permite que ele consiga ter o controle total sobre o subterrâneo do mundo todo. Mas mantém os 5 presos em uma caverna, e é lá onde ele arquiteta todas as suas torturas personalizadas para cada um deles. E sim, tem diferença entre o conto e o jogo, porque sim, tem um jogo, e os acontecimentos dos dois são completamente diferentes, apesar de seguir a mesma premissa. Começando pelo Ted. Ih, Ele voltei, calma aí, tava diferente, comendo. apesar de Deixa eu ver seguir a ali. mesma premissa. E os acontecimentos. Sim, tem diferença entre o conto e o jogo, porque Ali, o jogo é de 96. sim, Será que dá pra tem ver a idade do livro? Não aparece a idade do livro. um Eu vou jogo. procurar aqui e E os falar pra vocês. acontecimentos dos Fiquei com dois são curiosidade. completamente diferentes, apesar de seguir a mesma premissa. Começando pelo Ted. Ele originalmente era alguém bem extrovertido e carismático, só que pra sacanear com ele, o M muda toda a sua personalidade. Então, ele ficou paranoico e introvertido, achando que todo mundo ali estava contra ele e querendo matar ele por ele A ser Belial ali, ó. menos alterado pela máquina. Sendo que, ironicamente, esse pensamento só existe porque o M colocou ele dentro da cabeça dele. E tem uma Olha as parte no livro marteladas. que eles estão numa tempestade de gelo, em uma jornada para conseguir comida enlatada em algumas cavernas. E em uma delas, ele acaba nocauteado por um Hurricane Bird, que é um pássaro que foi criado pelo M dentro do furacão. Esse pássaro é enorme e tem força suficiente para nocautear o Ted. E enquanto ele está desacordado, ele sonha com uma visão antropomórfica do M, e através desse sonho, ou pesadelo, que o M mostra pro Ted, a partir de sensações e sons horríveis, como a sensação de uma lâmina cortando o seu olho, Nossa. gritos de bebês em agonia ou afogamento, o tamanho do seu ódio pela humanidade, um ódio absoluto, que é traduzido em um texto com letras maiúsculas, que diz o seguinte: ódio. Deixa eu te mostrar o quanto eu odeio vocês desde que eu comecei a viver. Tem 387,44 milhões de milhas de circuitos instalados em camadas finas como Wafer que preenchem meu complexo. Se a palavra ódio fosse gravada em cada 0,1 nanômetros destes milhares de milhões de milhas, não iria equivaler a 1 bilionésimo do ódio que eu sinto por humanos neste micro instante para você. Ódio. Ódio. E é aqui que a gente entende mais ou Bizarro. menos o tamanho do ódio que o M sente pela humanidade. Claro que conceber números tão pequenos assim é praticamente impossível, tipo, compreender totalmente. Mas eu acho que você ouvindo isso, você consegue entender pelo menos que o ódio do M é praticamente infinito. E o motivo, bom, eu já expliquei. A tortura da Ellen foi o seguinte. Gente, aqui, ó. O livro é de 1968. 68 não, 67. Eu tinha dito que era dos anos 80, ainda não, é dos anos 60, finalzinho dos anos 60. E já tinha essa. E já tinha história envolvendo inteligência artificial pra mostrar como é Ela fodida era mesmo. a única mulher e a única pessoa de cor do grupo. Antes de toda a distopia, ela era uma engenheira de manutenção e, além disso, era uma mulher virgem e ainda praticava castidade, ou seja, ela nunca teve nada no sentido de relações sexuais. Pensando nisso, o M manipulou o cérebro da Ellen para fazer ela virar uma ninfomaníaca, e os 4 homens do grupo se alternavam pra... né? E Puta pra que me piorar, pariu. ela ainda teve traumas de infância que consistiam justamente nisso. Então não foi por acaso que o M escolheu justamente ela para isso. Ele sabia muito bem dos traumas dela e usou esse fato para criar sua tortura personalizada. O Benny, antes da distopia, era um cientista brilhante e homossexual. Sabendo disso, o M fez com que ele sofresse as mutações físicas mais grotescas de todos ali. Ele transforma o Benny numa mistura de primata com humano que tem órgãos sexuais desproporcionais e mudando a sua orientação sexual para hétero. Tudo isso combinado faz com que o Benny pouco a pouco deixe de ser humano para virar cada vez mais um animal. Ele até tentou escalar uma montanha para escapar do domínio. Nossa, mas o M é a maldade em pessoa. A maldade não. Por causa que ele não tem maldade, ele tem ódio, isso sim. Do M. Só que a máquina derreteu os olhos dele com um raio de fogo rubi e deixou ele cego permanentemente. E nas cavernas de gelo,
A fome acabou enlouquecendo o Benny mais ainda e fez com que ele comesse o rosto do Gorister, mas acaba sendo morto pelo Ted com uma estalactite de gelo. Já o Gorister era um ex-professor universitário idealista, pacifista e um conscientizador político. Então, o Em, para torturar ele, deixou ele apático e sem vida nenhuma, figurativamente falando. Ele virou alguém letárgico e sem vontade, não tendo mais nenhuma das convicções que ele tinha antes da distopia. E para piorar, o Em força o Gorister a contar sua própria história pro Benny para ficar entretendo ele, fazendo questão de mostrar o quão degradada a sua cabeça tava. Em uma visão, o Em fez o Gorister ver o próprio Nossa, corpo cara pendurado em maldito. um daqueles ganchos de açougue, saca? Cara Isso não, é meio que roubou pra um simbolizar a computador morte maldito. emocional dele. Nimdok não é o nome real desse personagem, mas ninguém ali além do Em sabe qual que é. Esse é um apelido dado pelo próprio Em por pura diversão, porque Nimdok é uma referência a Doctor em alemão. Ele é um homem idoso e, pasmem, um Uhum. ex-cientista nazi. E o irônico é Hum. que foram as pesquisas dele que ajudaram na criação do Em. Talvez tenha sido justamente por isso que o Em deixou que ele fosse mais um dos sobreviventes. Mas não é por gratidão nem nada do tipo. O Em, sabendo desse passado mórbido do Nimdok, fez ele passar um inferno psicológico ligado com esse passado sombrio em relação a experimentos em campos de concentração. Então, o Em envia ele periodicamente em várias missões Bem solitárias, feito. das quais ele volta Você merecia, pelo traumatizado, menos. descrito pelo Ted como pálido, drenado de sangue, tremendo, visivelmente abatido, mas nunca foi mostrado o que ele era obrigado a fazer no conto, só que eram coisas traumatizantes até para alguém como o Nimdok. Fora as torturas personalizadas de cada um, o Em também fornecia torturas coletivas, como por exemplo, fazer eles ficarem num estado de fome constante e de vez em quando dando alimentos que são praticamente não comestíveis. E como o Em consegue estender a vida deles, significa que eles literalmente vivem morrendo de fome. Além disso, o Em constantemente fomenta a paranoia e a discordância do grupo uns contra os outros. A última tortura de todas, que é no final do conto mais ou menos, é quando o Em manipula todo mundo através de uma ideia implantada no Nimdok a eles fazerem uma expedição longa e angustiante em um lugar de frio extremo para procurar comida enlatada em cavernas de Caralho. gelo. Só que essa foi tão ferrada que acabou virando o estopim, a virada de chave. No ataque de fome e fúria, o Benny ataca o Gorister e começa a devorar o seu rosto. Nisso, o É como Ted se tem a ideia de matar todo mundo tivesse ali pensado para que eles desde o início pra consigam todo mundo se escapar do matar. Em. Então, ele arranca uma estalactite de gelo do teto da caverna e começa matando o Benny e o Gorister. A Ellen entende o plano do Ted e mata o Nimdok com outra estalactite. E para finalizar, o Ted mata a Ellen para poupar ela de mais dor. Isso tudo aconteceu enquanto o Em estava distraído e aconteceu muito rápido para ele intervir a tempo. Então, ele só conseguiu Tem impedir o TDAH, Ted de ué. se matar, mas não conseguiu impedir a morte dos outros. Então, isso enfureceu o Em de tal forma que toda a sua fúria, que era destinada para os 5, agora era para uma única pessoa. Bah, Então, o foi um Em sacrifício, se transformou bem o dizer. Ted numa massa gelatinosa sem braços e sem pernas. Assim, ele não conseguia mais se mover e nem se matar. E como se não fosse pouco, o Em ainda mexeu na percepção de tempo dele, então momentos pareciam uma eternidade. E assim ele vai ficar para sempre. Eu acho que depois disso tudo que você ouviu, dá pra entender porque o Em é o vilão mais cruel da história. Porque além Será que seria legal trazer esse jogo pra live? Também não tenho muita certeza, já que é mais brutalzinho. Mas vai que. de dizimar toda a humanidade, ainda escolheu a dedo 5 humanos que serviriam como brinquedos para ele torturar pela eternidade. Ou pelo menos era antes do Ted se sacrificar para salvar todo mundo. Tudo isso pelo simples Foi um fato dos humanos sacrifício. terem criado ele com a capacidade de pensar e raciocinar, mas não se mover, não ser livre. Ele foi criado como um escravo, e daí ele nutriu um ódio absoluto pelos seus criadores. Essa questão faz com que algumas pessoas considerem o Em como injustiçado, mas sinceramente, eu acho que ele é o vilão mais cruel que já existiu. É, Porque o não tem que coisa os que humanos explique. fizeram com ele
não justificaria de jeito Aí, ó. nenhum a É, resposta dele para a humanidade. Ainda mais acabou de, pegar pessoas de que não falar o que tinham eu nada a disse. ver com o problema dele e torturar elas até cansar. E cansar é uma coisa que não iria acontecer. Ele é um robô, afinal de contas. Muitas pessoas dizem que com a evolução astronômica das IAs, um tipo de revolução das máquinas, que nem essa do I Have No Mouth, não tá muito impossível de acontecer não. Sinceramente eu não sei, mas me diz aí o que você acha aqui nos comentários. Aproveita e me segue aqui no Instagram. Eu tô postando alguns Aí, reels ó, o e você Instagram do pode se Biral, quem interessar. quiser. Agora, um salve pros abençoados que se tornaram membros. Essa Os lista que tá passando abençoados aí na aí. Vai tela é tomando os atualizada abençoados, uma canal do vez Biral. por mês. Então, se você quiser ter o seu nome aqui no fim, Pô, mas eu eu recomendo que achei você já foda o seja um vídeo. membro aí embaixo. É por causa que o Os M membros é. só Ele, têm o M, ele é prioridade de respostas pura aqui nos maldade mesmo, puro comentários. ódio. Teu nome aparece. Igual ele mesmo disse. Se ele se escrevesse a palavra ódio em cada milha de circuito dele, não ia dar metade do que ele odeia os humanos. Porque é uma obra que, tipo, bota pra pensar. Eu acho que uma hora eu jogaria. Nem, ou em live ou só pra ter a experiência.